Boa noite, amigos. Nós estamos ao vivo pela internet em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, ICEF, entidade aliada à Federação Espírita Catarinense. Iniciando a nossa reunião, nós vamos, inicialmente, conectarmos-nos com as energias cósmicas superiores, ligarmos-nos aos seres de luz, nossos companheiros, amigos da dimensão extrafísica, que nos acompanham, nos intuem, nos amparam, estudam conosco, que esses amigos possam distribuir no ambiente as energias de alta frequência, de comprimento de onda fino, suaves, perfumadas, brilhantes, iluminadas. Possamos sintonizar com essas energias e, assim, unidos, iniciar a nossa reunião de estudos. Que a paz esteja com todos. Bem, o tema de hoje é perguntas livres. Existe sempre algumas perguntas que são adredemente enviadas, mas a preferência é de quem está presente. As perguntas todas que foram enviadas giram em torno de plantas, vegetações, aspectos energéticos, espirituais, enfim, ligados aos vegetais, às plantas, né? Os conhecimentos espíritas a respeito. Mas, como vocês sabem, vocês podem levantar qualquer outra questão que tenham interesse em trazer. O tema é livre de fato. Mas, para aquecimento, né, vamos então a começar com umas perguntas enviadas e vocês, à medida que quiserem, vão levantando as questões. Eu lembro que, como a reunião é filmada, passa a viver na internet, o pessoal está em outros estados ou em outros países assistindo, então você precisa pedir o microfone para poder falar, senão o pessoal lá na internet não escuta a pergunta. Apenas isso. Tá? Então, vamos começar? Então, vamos à primeira. Plantas têm espírito? Bem, espírito propriamente dito, não. Mas há o correspondente extrafísico, ou seja, todo ser do universo, seja ele mineral, vegetal, animal, humano, ou níveis muito mais adiantados do que humanos, eles têm uma contraparte espiritual, que se chama princípio espiritual. Para quem quer referenciar nas obras básicas de Kardec, a pergunta 540 fala desde o átomo até o arcanjo. Existem muitas outras obras espíritas, tanto básicas como complementares, de estudiosos encarnados e desencarnados, que falam que os vegetais, sim, as plantas, sim, têm um princípio espiritual. Então, elas não são só um aglomerado celular, bioquímico, um conjunto de reações biológicas, né? Elas, além de vida física, além de vida biológica, elas têm também um princípio espiritual presente em todas as plantas do universo. Eu lembro que quando vocês quiserem, dentro da resposta, colocar um subquestionamento, etc., fiquem à vontade. Se não souber, vai dizer que não sabe estudar, isso é normal. Né? Todo mundo está sempre estudando, todos nós somos eternos aprendizes estudiosos da doutrina espírita, que é o estudo do universo, na dimensão extrafísica, ninguém pode saber tudo. Mas, então, seria a colocação inicial seria esta, né? De que as plantas, sim, têm um princípio espiritual. Por que denomina-se princípio espiritual? Porque a denominação espírito é dado na fase humana, né? Quando o ser reencarnado está transitando pela fase humana. Então, chama-se espírito. Eu sou um espírito, estou encarnado num corpo biológico. A designação alma é o espírito encarnado, a mesma coisa. E fora do corpo, já desencarnado, livre do envoltório físico, né? É espírito propriamente dito. Então, nessa fase humana é que tem a denominação de espírito. Nas fases anteriores, chama-se princípio espiritual. Ok? Bom,
Quando alguém quiser inserir algum detalhe, né, ou quiser algum detalhe, fique inteiramente à vontade. A reunião é para diálogo. Pode passar o microfone para... Me deu uma curiosidade aqui, doutor Ricardo, em relação aos animais. Sim. Eles seriam considerados daí espíritos, no caso, ou também princípios espirituais? Como seria? Os animais, eles estão na fase animal, também é designado um princípio espiritual. É claro que os animais já têm uma individualidade mais expressiva, né? O animal, ele chega a pensar fragmentariamente. Ele não pensa continuamente, ele pensa fragmentariamente. Certo? A planta nem pensa. Né? Ela não está na fase de pensar. O animal já tem fragmentos de raciocínios. Fragmentos. Né? Como nós, humanos, temos fragmentos de amor. Certo? Então, nós podemos dizer que o ser humano pensa continuamente, mas ama fragmentariamente. Ama no sentido mais profundo do amor, né? Então, e os seres angelicais, os seres superiores, que já não estão mais na fase humana, eles já amam continuamente. Mas os animais, sim, estão ainda é um princípio espiritual. Eles têm, só assim, eles passam a ter realmente uma individualidade mais expressiva na fase dos lacertídeos, ou seja, dos répteis, lagarto, um lacertídeo, por exemplo. Né? Por quê? Porque aí ele já tem uma glândulazinha do cérebro, chamada glândula pineal, onde o princípio espiritual já se expressa de uma forma mais específica, mais individual. Então aí começa uma individualidade mais definida mesmo. Né? O mamífero já não tem aquela ideia tão grupal, já é algo mais individual. Né? Um cardume de peixe, não. Senhora? Voltando à planta. Na planta, ela tem o princípio ativo. Esse princípio ativo, que é o princípio espiritual? Bom, eu não sei exatamente o que a senhora denomina de princípio ativo, mas depois na explicação a senhora pode recolocar, se eu não compreendi bem. A gente diz, dentro dos estudos espíritas, né, que a planta tem uma estrutura biológica, celular, bioquímica e tal. Além daquela estrutura biológica, a planta, outros seres também têm, mas no caso da planta especificamente, ela tem um princípio vital. Certo? É um princípio vital. O que é princípio vital? Princípio vital é o princípio de vida. Como assim princípio de vida? Bom, ela tem vida, porque a planta cresce, reproduz, morre biologicamente, né? Diferente de um mineral. Né? Então ela tem um ciclo vital, um ciclo de vida. A planta tem um princípio vital. Como é que é esse princípio vital? Princípio vital é quando um ser já consegue assimilar do universo uma energia chamada energia vital, ou fluido vital. Então, fluido vital é mesmo que bioenergia, é mesmo que prana. Tem uma coleção de sinônimos. Tá? Aliás, eu tenho uma coleção em casa de sinônimos disso. Né? Já passei aqui. Então, a planta ela é capaz de assimilar esse fluido vital, essa energia vital, ou bioenergia, ou prana, que é sinônimo. Então, assimilando isso, ela adquire um princípio de vida, ou princípio vital, que é uma qualidade. A substância é o fluido vital, mas a qualidade disso é vida ou princípio vital. Além do princípio vital, há também esse princípio espiritual que está desenvolvendo há milhões de anos, que já está na fase de planta, na fase vegetal. Certo? Isso aí está em todas as obras, quem estuda o Espiritismo a sério, né? Está em todas as obras, desde o Kardec, pergunta 540, está também numa obra ditada pela Federação Espírita Brasileira, do Emmanuel, Espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier, no livro O Consolador, questão 79, se quiser anotar, 79, explica isso aí também detalhadamente. Né? Então, a planta tem a parte biológica, física, o fluido vital, o princípio vital e o princípio espiritual. Certo? O princípio ativo, você queria dizer alguma outra coisa? Não seria a essência
Dentro da nossa linguagem espírita seria o princípio espiritual, né? Quando uma planta morre biologicamente, digamos que a planta seja queimada, por exemplo, né, há um incêndio e tal, queima a planta, o que acontece? Aqueles componentes bioquímicos dela são integrados no solo, são absorvidos e tal. O princípio de vida dela, o princípio vital, a energia vital dela, volta para a massa de energia do universo e é absorvida por outros seres vivos. Tá? Quando a gente come a planta, a gente absorve o fluido vital dela. Senão ela volta para a massa de fluido universal do universo. Tá? Ok? Muito bem. Seguimos? Mas quando a planta está presa ao caule, a planta, ela ainda tem o caule e está presa à terra. Tá? Sim. Ela é plantada ainda, né? Ela teria, então, o princípio vital e o princípio espiritual. Sim. Sim. E quando ela é colhida, ou seja, ela sai da terra, vamos dizer assim, sim. o que permanece com ela? Olha, enquanto a planta estiver viva, certo? Ela pode estar num vaso com água alimentada, né? Ou mesmo sem água. Enquanto ela estiver viva, enquanto as células... Como é que sabe que está viva? Pega no microscópio e olha. As células têm movimento. A célula respira, tem metabolismo, tem reações bioquímicas, certo? Aquela folha está viva, aquela flor está viva. Enquanto está viva, tem fluido vital e ainda tem o princípio espiritual ligado a ela. Enquanto ela vive biologicamente, certo? Agora, se a planta está seca, ela morreu biologicamente. Se morreu, não tem mais fluido vital. Qual é a definição de morte que está no Livro dos Espíritos do Kardec? A morte ocorre porque pelo esgotamento dos órgãos. E o esgotamento dos órgãos faz a perda de fluido vital. Em consequência disso, o espírito parte do corpo físico. Ninguém morre porque o espírito saiu. A gente morre porque tem um desarranjo biológico, perde o fluido vital, se esvai, não tem mais como colar o perispírito ao corpo físico. Então, se desprende a morte. Né? Quando alguém ficar em dúvida, a gente fica inteiramente à vontade. Hein? A reunião é dialogada, né? Pois não, nossa amiga lá. Foi feita uma experiência com a begônia. Sim. Ela tem uma sensibilidade muito profunda. E quando se toca, se tem uma begônia e se tem uma música clássica, ela tem movimentos que acompanham o som. E também, no cientista, eu não lembro o nome dele, porque faz muitos anos que eu li sobre isso, ele, no laboratório, tinha uma begônia, e numa outra sala, ele colocaram 2 begônias no laboratório. Uma ficou um soldado que cuidou com música direitinho, ficou. O outro pegou cigarro e queimou. Quando ele ia encostar o cigarro, os eletrodos que estavam ligados a esta planta, eles tinham como é que se diz? A vibração, e mostrava a reação da planta. Aquela ou a outra da outra sala? Não, a do cigarro. Ele ia queimar a planta. No final, então, ele pôs a planta no chão, a begônia, e amassou com o pé. Este soldado, no dia seguinte, o cientista colocou na outra sala, onde ficou o soldado, tratando muito bem com música clássica, a outra begônia. Quando o soldado, considerado mal, porque ele estava fazendo uma experiência, a begônia automaticamente perdeu o vigor e foi murchando. Eram 2 soldados, então? Eram 2. Então, ela sentiu a presença, a sensibilidade dela, sim, tão profunda que ela sentiu que poderia acontecer alguma coisa maléfica com ela, como uma queimadura ou então uma destruição. Isso eu não me lembro agora, mas eu vou procurar ver se... mas eu vou até complementar em cima dessa sua questão, eu vou colocar um fato bem interessante.
Tem um cientista chamado Clive Baxter. Ele fez uma experiência parecida. Ele, num anatômico é onde se estuda anatomia na universidade, né? No anatômico, ele tinha 12 mesas. Então, em cada mesa, ele colocou uma planta, não me recordo qual foi a espécie da planta. Ele colocou um vasinho em cima de cada mesa, certo? Então, tinha 6 vasinhos de um lado e 6 vasinhos do outro, né? Aí, um estudante entrava e cortava, dilacerava completamente uma das plantas. Todas elas estavam ligadas com eletrodos, né? Para registrar eletricamente no aparelho as movimentações das energias das plantas, né? Então, esse primeiro estudante entrava e dilacerava completamente a planta, destruía completamente. E saía pela sala. Aí, ele entrava no final da fila, né, ou na metade da fila, e os estudantes entravam um a um na sala, cruzando no meio das mesas anatômicas ali, né, passando por todas elas. O eletrodo não mexeu nada. Quando aquele estudante que dilacerou as plantas entrou e cruzou a sala, os eletrodos das outras 11 plantas que sobraram vivas dispararam. Ou seja, o perigo está aí, aquele homem está aí, né? Então, significa o seguinte, que realmente as plantas captam energeticamente as nossas energias. Captam energeticamente. Captam, sintonizam, né? Sintonizam as energias das pessoas, ou seja, sentem o relacionamento da gente com as pessoas. Daí essa história de quando regar a planta, conversar com ela, sim, está levando energia, ainda mais que a água é condutora, né? A água é um dipolo energético, ela conduz energia mental, né? Daí a água fluidificada e tal. Então, no se regar a planta, conversar com ela, no se regar a planta, você transmite energias, e essa transmissão também tem um retorno, né? Existe uma troca, uma sintonia, né? Então, essa experiência é mais ou menos parecida com essa sua aí, né? Pois não, pode. A Venka também, ele também fez uma experiência com a Venka. A Venka todo mundo conhece, que é uma plantinha muito sensível também. No lar, né, onde há desarmonia, ela ela fica triste, se entristece muito facilmente, e mesmo quando tem a umidade, ela não desabrocha, ela fica sempre raquítica. Então, a sensibilidade, ela capta toda a energia de um lar que não é sadia. Se não for sadia, ela também não desenvolve. Então, a gente pode continuar a nossa exposição, até com seu exemplo, colocando que, conforme a espécie de vegetal, eles têm uma sensibilidade maior ou menor às energias humanas e a alguns tipos de energia. Tirando-se os exageros, tirando-se as fantasias populares, que a gente sempre tem que considerar isso, né? Aqui a doutrina espírita é estudo, é ciência, filosofia e consequência ético-moral, né? A gente não vai embarcar nas coisas assim tão populares, que às vezes são sábias, mas às vezes são grandes bobagens também, né? Mas as plantas, sim, elas têm sensibilidades específicas, né? E conforme as espécies, essa sensibilidade é diferente, né? Daí aquela história da espada de São Jorge, que se coloca para bloquear a energia e tal. A gente não sabe se sim, se não e tal. Mas, de qualquer forma, é importante considerar que existe essa troca de energia com os vegetais, né? Realmente existe, sim. Bem lembrado, dona Ilza, sim? Comentando esse negócio de plantas, teria alguma planta que ajudaria a harmonizar um lar? Ou atrair bons espíritos superiores para esse lar, mais aconchegante, alguma coisa assim? Olha, a pergunta sua é interessante. É muito menos importante qualquer planta do que o pensamento da gente. Porque a parede da nossa casa, ela está impregnada com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. A parede do nosso trabalho também está. A nossa cadeira do trabalho, a nossa caneta que nós trabalhamos, ou instrumento de trabalho, está impregnado com nossas energias, né? Se alguém pega essa aliança aqui,
se concentra e é sensitivo psicômetra, ele descreve as minhas características, boa parte da minha história. Essa aliança aqui, poxa, ela tem um montão de filhos e tal. Tá tudo aqui, né? Está impregnado ali, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a planta é muito menos importante do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente vibra e impregna o ambiente, né? Então a gente procura, assim, dentro da filosofia espírita, dar o menos valor possível aos objetos, a talismãs, a alguma coisa que tem um significado, entende? Do que a força do nosso pensamento, do nosso sentimento, que a gente prepondera e supera absolutamente qualquer força. Agora, jamais uma plantinha vai ter uma força maior do que um pensamento humano. Jamais, entende? O que se sabe é o seguinte, é que tem plantas mais sensíveis e menos sensíveis. E quando são mais sensíveis, elas captam essas energias e refletem, né? Mas não há, assim, uma planta que seja maléfica, ou uma planta que se coloca, a sua vida vai mudar. Não, isso não acontece, né? Porque plantinha é uma plantinha, ela é um milhão de vezes menos potente do que um pensamento humano, né? Mas eu desconheço, assim, alguma coisa mais específica, assim, tá? Uma pergunta interessante. Joana? Doutor Ricardo, a gente estuda durante o colégio, a fase da biologia, que toda plantinha ela realiza fotossíntese. Uhum. E a gente tem o conhecimento de que o sol, a luz que ele emite, tem digamos, um fluido vital, uma energia que nos faz sentir bem, né? E essa energia do sol é a luz que a plantinha recebe que faz ela realizar a fotossíntese. Claro que tem outros fatores, mas esse seria um dos mais importantes. E qual seria a relação, então? Por que as plantas elas absorvem mais a luz clara, a luz do sol, do que, por exemplo, a luz azul? Qual seria mais ou menos essa... Bem, deixa eu ver se eu consigo colocar isso aí. Bom, primeiramente é o seguinte, né? Só para recapitular o que você já sabe, para transmitir um raciocínio assim. As plantas que fazem fotossíntese são as plantinhas verdes, né? Ou seja, as plantas que têm clorofila. Clorofila é um pigmentozinho que tem na plantinha que é capaz de ser sensibilizado pela energia solar e com isso, então, ela faz a fotossíntese. Com fotoluz, ela sintetiza a glicose, né? E daí os outros materiais para formar a planta. Bem, a energia do Sol, existem duas formas de energia do Sol. A energia física do disco solar, né? Mas tem a energia espiritual do Sol. Se você pegar o Livro dos Espíritos do Kardec, você vai ver que há um comentário, uma referência ali de que no Sol é a, entre aspas, residência, né? É um local onde se encontram espíritos de grande luminosidade, de grande sabedoria, de amor. São espíritos que já não têm mais corpo espiritual, nada disso, né? São espíritos já que vibram felicidade, alegria, amor, são espíritos altamente superiores, né? Então, a energia do Sol, ela está transmitindo, além da energia física, né? Está transmitindo a energia espiritual também. Então, com uma pessoa que passeia ao Sol, se ela estiver mentalizando, fazendo uma prece e sintonizando com essa energia, pedindo auxílio da espiritualidade, você está usando essa energia que a natureza está te oferecendo. O que é a natureza? É o livro divino onde Deus escreve a história da sua sabedoria, né? Então, está vindo de lá essa energia. A planta absorve essa energia solar por causa das características moleculares da clorofila. Então, ela, por ser assim, ela absorve esse tipo de energia, né? Eu não sei se querias mais alguma colocação. É que ela absorve mais essa luz do sol do que outras luzes. Queria saber se isso mais ou menos tem relação com o tipo de energia, já que elas são sensíveis. Sim, porque pela evolução das espécies, elas se estruturaram assim, né? É uma forma de... Porque a gente sabe que Deus é onipresente. O que é onipresente?
Onipresente está em todos os átomos e moléculas do universo. Tá? Isso é onipresença. Tá? A nível físico e a nível extrafísico. Então, é uma forma dessa energia divina estar, através da luz superior do Sol, está presente. Porque ali é a fonte de alimento para todo o planeta, né? Porque dali vêm os animais e tudo mais, né? Ok? Pois não, dona Neuza. Doutor Ricardo, quando foi falado ali em princípio ativo Sim. Da planta, será que não são os princípios ativos medicinais? As Não sei, eu vou perguntar, a senhora estaria se referindo ao princípio ativo, aqueles princípios ativos medicinais e homeopáticos? Não. Não, mas a gente pode aproveitar falando sobre isso também, né? As plantas que curam, né? Interessante. É o seguinte, a dona Nilza lembrou sobre aqueles chamados princípios ativos dos vegetais, né? No sentido medicinal, né? Então é o seguinte, vamos pegar um exemplo de beladona, né? Beladona é uma planta que era um veneno utilizado nas flechas dos gregos, né? Que matava o inimigo, pegava a beladona pura, passava na flecha e quando ela atingia, matava a pessoa por causa do veneno. Mais diluído, as romanas passavam no rosto, né, para aumentar a circulação sanguínea, porque não tinha blush naquela época, né, nem rouge, né? Então passavam a beladona, que daí o nome belladonna, dona italiana é mulher, né? Belladonna. Então a beladona, ela pura é um veneno, né? Mas se usa em homeopatia, beladona para até recém-nascido, prematuro, usa beladona homeopático. Por quê? Porque na realidade está se tirando o princípio ativo medicinal da beladona. Tá? Então como assim? Você pega uma gotinha da beladona pura, dilui em 99 de água e álcool, 100, aí a máquina bate um montão de tempo, e essa energia da beladona vai passando para H2O, para a água. Aí desse volume todo, tira uma gota, bota mais em 100 e fica batendo. Depois faz isso. Quando faz isso 12 vezes, não tem mais beladona, é água. Só que a receita diz beladona CH30. Já foi feito isso 30 vezes, uma em 100, daqui do volume, dá uma gota, tira uma gota, de novo, vai fazendo. Então, não tem mais beladona fisicamente. O que acontece? Se examinar na microscopia eletrônica, vai ver que os desenhos das aguinhas, das moléculas de água, formam o desenho da beladona. Mas é água. É a molécula de água fazendo desenho da beladona. Ou seja, leva a mensagem energética, leva a mensagem fluídica, leva a mensagem extrafísica da beladona sem ter quimicamente a ação da beladona. Então você está ingerindo homeopatia beladona e você vai tratar aquilo que a beladona traria. Por exemplo, um indivíduo alucinado tomando beladona pura, ele tem uma febre terrível, então se usa para baixar a febre. Certo? O indivíduo fica alucinado, ele fica agressivo, extremamente agressivo. Ele se joga, bate a cabeça na parede, se arrebenta a cabeça na parede, um doente mental, né? Então, eu como pediatra, eu receito às vezes para a mãe dizer assim, doutor, meu filho ele tem mania de se jogar na parede, bate com a cabeça na parede, já tem galo, já até cortou uma vez, toma beladona. Então, a beladona é homeopática, entende? Criança que morde muito os outros, uma vez ou outra é normal, criança morde mesmo, né? Agora, uma coisa que é muito frequente, que machuca os coleguinhas, que joga na parede, que dá cabeçada e tudo mais, então se usa beladona. Por quê? Você está usando o princípio ativo medicinal da beladona, a energia da beladona, mas não a parte física. É como se estivesse usando a parte espiritual, na realidade a parte energética da beladona. Tá? Muito bem, seguimos? Então, as plantas evoluem no sentido espiritual? Se as plantas evoluem no sentido espiritual. Sim, as plantas evoluem. Não há no universo nada que não evolua. Mineral, tudo evolui. Em milhões de anos, ou em bilhões de anos, mas evolui. Então as plantas, elas evoluem sim, elas se transformam nesse astro ou em outros astros, certo? Mesmo que ela deixe de existir a espécie aqui, seja uma espécie extinta, não existe espécie extinta espiritualmente, existe espécie extinta biologicamente. Se não existe mais o mico-leão dourado,
Existe, né? Mas se não existir mais, vai reencarnar num mico-leão prateado, cobreado, qualquer outra coisa. Vai num outro mico-leão parecido ou numa outra espécie próxima e vai continuar seu projeto evolutivo. Se deixa de existir aquela espécie, espiritualmente retorna e incorpora-se em outra e continua evoluindo. Ou em outro astro, se for o caso. Mas as plantas, sim, elas evoluem porque elas elas desencarnam, retornam e continuam se transformando. E passam um trânsito na dimensão extrafísica, né? Então as plantas reencarnam. Certo, é a pergunta consequente, né? Sim, as plantas reencarnam, mas evidentemente que isso não é que a planta vai ser João amanhã, né? Claro que não vai ser, não é assim. Ela está bilhões mesmo de anos, se transformando e reencarnando. E elas passam estágios na dimensão extrafísica. Tá? Passam estágios lá. São acompanhadas por seres superiores especializados. Tá? Então elas retornam, sim. Tá? Retornam e, inclusive, as mutações genéticas que dão outras espécies, derivadas daquelas plantas, elas são, muitas vezes, os mesmos princípios espirituais que estão estimulando energeticamente a modificação. Assimila a mutação genética. Por exemplo, laranja umbigo não existia, passou a existir em 1800 e pouco. Né? E as plantas serão sempre plantas? Pois é, né? Não. Alguém de vocês já viu alguém pegando esponja no fundo do mar? Viu algum filme? Ou já viram? O pessoal desce. Já viu? Me passa o microfonezinho. Tá o microfone aí? Como é que era a esponja? Tu lembra? Ela parece aquela esponja mesmo que a gente compra no supermercado, aquela de banho, né? Em lojas de banho, parece mesmo. Pois ela é toda furadinha e não tem estrutura, né? A esponja, ela é do grupo dos espongiários, ou quinidários, também chamado em biologia, né? Os espongiários são animais, só que são fixos. Eles são classificados entre os animais, certo? Porque todo o ciclo biológico dele, a estrutura celular é de animal. Então os quinidários ou espongiários, que dão as esponjas, são animais, só que são animais fixos, presos no fundo do oceano. Então, as esponjas, os espongiários, vieram de outros vegetais que estão evoluindo há milhões de anos e estão entrando na fase animal. Certo? Por isso ainda são fixos, porque vêm dos vegetais. Então veja aí um exemplo clássico da passagem de vegetal para animal, que isso, são milhões de anos. Né? Então não, os vegetais não são sempre vegetais. Né? Eles também evoluem como os animais também, né? Seria a evolução da espécie daí? Ou a transformação das espécies? Se ela perguntou se seria a evolução ou transformação da espécie, as duas coisas. A propósito, para quem quiser estudar isso, eu tenho um livro de minha autoria que chama-se Reencarnação e Evolução das Espécies, especificamente sobre isso, né? O livro, né? Então, o que acontece? A evolução das espécies, a transformação, por que acontece? Porque Deus está presente em todos os seres do universo. Certo? Então, pela presença da partícula divina, pela onipresença divina em todos os seres, eles sempre estão se transformando, sempre estão evoluindo. Certo? Porque Deus está dentro de nós também. Tá? Então, retorna e volta mais experiente, influencia os DNAs, a genética e vai se transformando. Certo? Vai se transformando. E no que se transforma, para se adaptar melhor, evolui. Muito bem, Joana. Quando tiver da internet alguma questão, você fica à vontade, né? Mas por que então a gente observa nos filmes Nosso Lar, enfim, vários filmes espíritas que mostram as cenas do umbral e da colônia espiritual, digamos assim, das cidades espirituais mais evoluídas. Nos dois ambientes existem tanto espíritos, que nem nós, só que em outra dimensão, animais e plantas. Mas as plantas, elas não têm muita consciência. Então, teoricamente, elas não teriam livre-arbítrio. Então, elas não poderiam ser más
nem boas, ou menos evoluídas e mais evoluídas. Por que então que existem as plantas lá e outras na colônia espiritual? Bem, é o seguinte, porque as plantas do mundo espiritual, elas podem ser de dois tipos, segundo esse aspecto. Elas podem ser formas, pensamento ou ideoplastias, ou pode ser plantas mesmo que estão estagiando lá. André Luiz, no livro Evolução dos Mundos, Psicografia de Chico Xavier, ele comenta que as plantas, quando eles morrem aqui, elas estagiam lá, e por ação de botânicos, ecologistas, etc., elas são trabalhadas geneticamente no corpo energético delas, para quando retornarem, elas já darem impulso genético à modificação das plantas aqui. Então, sim, existem plantas que estão estagiando lá. Porém, tem plantas que elas são, como nós temos as nossas artificiais aqui, tem campo de futebol artificial, tal, tem uma bela orquídea artificial, existem as plantas lá que são formas, pensamento e ideoplastias, com uma qualidade diferente. É que a forma, pensamento ou a ideoplastia, ela tem uma vida vegetativa temporária. Então, por exemplo, se a criancinha tem medo do bicho-papão e fica mentalizando o bicho-papão em cima da prateleira, o bicho-papão está lá e ele tem até movimento, porque ele é alimentado pelo fluido vital da criança. Não tem espírito ali, nem princípio espiritual, só tem fluido vital, massa de energia vital naquele bicho-papão que a criança está inventando, ou que alguém está assustando ele todo dia. Agora, essas plantinhas, que são ideoplastias ou formas pensamento no mundo astral, elas são criadas nas colônias espirituais pelos seres superiores, que eles fazem as plantas. Vocês já viram o filme A Vida Continua, que está passando aí? Precisam ver. Tá? Tem um bosque lindíssimo, tá? Um bosque lindíssimo. Então, no nosso lar também tem. Tá? Então, agora, no umbral, essas plantas, normalmente, elas são formas, pensamento ou ideoplastias criadas pelas mentes enfermas, doentes, dos espíritos que estão vivendo no umbral. Certo? Isso que acontece. Boa pergunta, Joana. Muito bem. Seguimos. As plantas. Semana que vem o assunto é outro, tá? Vamos lá. Plantas podem ser usadas como veículo de más energias? Se plantas podem ser usadas como veículo de más energias, tudo pode. Tudo pode, né? Alguém pode treinar uma pobre de uma criança para fazer o mal. A criança é filho de um pai fascínio, uma mãe criminosa, mentalidades enfermas, e a criança inocentemente é utilizada para fazer o mal. Né? Existem cachorros treinados para agredir as pessoas especificamente, para violência mesmo, até para briga de cachorro, com morte. Né? Agora, se pega aquela mesma raça e cria com carinho, ele é diferente. Então, pode um ser humano ser criado, ser veículo do mal, pode um animal ser uma planta também, como pode ser um pedaço de pano, qualquer coisa. Né? Então, existem peculiaridades estruturais que favorecem. Por que na magia negra usa um objeto escuro? Porque ele absorve mais energia. Por que o casaco preto é mais quente que o casaco branco? Porque absorve mais energia. Né? Então, existem certas estruturas que favorecem. Agora, não tem nenhum problema de usar casaco preto. Eu também uso o casaco preto, não é nenhum problema. O que importa é o que eu penso, né, o casaco. Não é verdade? Então, agora pode ser usado, a planta pode ser usada, sim, como qualquer outro órgão do universo, ser do universo, pode ser usado, né, por mentes doentias, desequilibradas. Infelizmente, pode. E as plantas, como a arruda, por exemplo, têm propriedades espirituais? Propriedades espirituais, propriamente, não. Elas têm propriedades energéticas, características que facilitam a transmissão de energia. Né? As benzedeiras usam muito aquelas galinhas de arruda, tal. Claro que na doutrina espírita não se usa isso, a gente usa a mente, não é necessário galinho de arruda, né? Mas ela é uma extensão energética que facilita. Ela tem uma estrutura facilitadora, sim. Mas não é uma espiritualização, é uma estrutura que favorece. Muito bem.
Eu lembro que também, se quiserem levantar questões outras, fiquem inteiramente livres, né? A gente sempre é relacionado a um tema aí, né, antes, mas é livre, qualquer outra questão, tá? Vamos adiante? Então vamos adiante. Vamos adiante. As fotografias Kirlian de plantas trouxeram alguma contribuição importante? Bom, vamos recordar o que é fotografia Kirlian, né? É também chamado de fotografia da aura. Não é um termo correto, mas é também conhecido como fotografia da aura. O termo atual da fotografia Kirlian é eletrobiografia. Eletrobiografia. Né? Existem muitos estudos sobre isso. A doutora Thelma Mosa, na Universidade de Califórnia, estudou muito isso. Aqui no Brasil, doutor Hernani Guimarães Andrade, José Henrique Rodrigues, né? Aqui no ICEF nós estudamos isso. Nós batemos aí o teu tio, né? Tio alemão, né? Que eu chamava ele, tio alemão, Walter Lang. O tio alemão, ele bateu 3.000 fotografias Kirlian, né? Nós batemos fotos, por exemplo, antes da sessão mediúnica e depois da sessão mediúnica, vimos a diferença do campo de energia antes e depois da sessão mediúnica. As fotos avermelhadas ficavam rosadinhas, foto azul escuro ficava azulzinho clarinha, né? Então havia uma modificação energética antes e depois da sessão mediúnica. Nós batemos foto Kirlian antes do passe, depois do passe, né? Da pessoa que doa o passe, da pessoa que recebe o passe. Então nós vimos as modificações de energia, são muito bonitas, né? Muito interessantes, né? Então, mas a fotografia Kirlian começou no Cazaquistão. Naquela época era a União Soviética, hoje é Cazaquistão, um país separado. Até ganhou medalha na Olimpíada, né? O Cazaquistão ganhou umas medalhinhas aí, né? Umas boas medalhas na Olimpíada. Mas no Cazaquistão, na Universidade de Alma-Ata, que nome engraçado, Alma-Ata. Alma-Ata, liga a alma, né? Mas o nome da universidade não tem nada a ver com isso. Curiosamente, em latim, Alma-Ata para nós tem um significado, né? Na Universidade de Alma-Ata, no Cazaquistão, começaram os estudos de kirliangrafia, por um russo, naquela época era russo, né? Soviético, né? Que ele já é desencarnado, chamado Semyon Davidovich Kirlian. Então, por isso foi chamado de kirliangrafia, essa fotografia, desse campo de energia. Ele começou fotografando moeda, depois começou fotografando plantas, né? E interessante que ele foi evidenciando que em redor de todo ser há um campo de energia, né? E os seres vivos, as plantas, por exemplo, elas têm um campo de energia, uma espécie de uma aura, né? Que vibra, que tem movimento, né? Que isso repercute a energia vital da planta. E é interessante que houve uma experiência que foi cortado um pedacinho da pontinha, da folhinha de chuchu, uma parreira, cortada uma pontinha da parreira, e foi batida a fotografia Kirlian, e ela apareceu inteira. A parte que foi cortada apareceu na foto. Então passou a se chamar de efeito fantasma, porque você estava fotografando a planta que não existia mais, aquele pedaço tinha sido seccionado, né? Então você estava fotografando o quê? Algo que não era físico. Estava fotografando na realidade, fotografando a energia vital da planta, né? O fluido vital da planta, né? A memória, né? E em trigais foi muito interessante que o Kirlian fez fotografia em trigais e começou a detectar a doença no trigal antes de aparecer, porque havia uma modificação na aura, no campo vibratório das plantas dos trigais antes de adoecerem. Então, eles sabiam que aquele trigal ia adoecer. Por quê? Porque o que é adoecer? Adoecer é o nosso corpo físico expressar um problema ou uma fragilidade perante uma bactéria, um vírus, seja o que for. Ele se desestrutura porque o nosso campo vibratório está desestruturado. Nosso fluido vital está desestruturado. E por que o fluido vital está desestruturado? Porque o nosso mental está em desarmonia. O nosso espírito está em desarmonia. Medo, tristeza, insegurança, ansiedade, seja o que for, né? Por isso a ação da homeopatia valoriza essas energias e a parte mental e emocional da pessoa também, né? Mas as fotografias Kirlian foram muito interessantes para documentar a existência
dessa parte energética nas plantinhas, nos vegetais, no caso da questão. Sim? Uma pergunta da internet. Da onde? Carlos de São Lourenço, Minas Gerais. Ele pergunta, doutor Ricardo, você viu a matéria sobre a descoberta de um pequeno papiro do século II ou IV que faz uma alusão a Jesus ter tido uma mulher? Né? Então, Jesus casado mudaria alguma coisa para nós espíritas? Eu acharia ótimo. Não mudaria nada, entende? Mas eu vou comentar. É sobre isso? Certo. É uma pergunta meio parecida. Já vou voltar à questão. Foi sobre esse assunto dele. Foi encontrado um manuscrito, né, na verdade, o papilo, que diz, né, Jesus chama Maria Madalena como seu amor. E é comprovado cientificamente que é bem da época na qual ele era vivo, né? E a pergunta também, para complementar dele, seria... tudo que foi escrito por homens, né? Eu queria saber, através, né, do conceito espírita, qual seria essa grande mudança, ou se não mudaria nada em relação Eu vou dar, nesse caso, uma opinião ao futuro pessoal. Sim. Certo? Opinião pessoal. Por que pessoal? Porque a gente, como estudioso da doutrina espírita, pensa e tem opinião pessoal. Por que opinião pessoal? Porque não existem informações espirituais que digam isso ainda, via médiuns consagrados, clássicos, Jesus teve uma mulher, casou e tal. Não existe essa informação. Então, nós estamos teorizando, certo? Dentro dessa teorizar, eu me permito expressar o que eu penso. O nosso grande mestre, Jesus, né? Ele era um mestre, era o ser mais evoluído que passou aqui na Terra, mas não tem nada a ver com Deus, assim, ser Deus ou coisa parecida. O ser humano tem o hábito de divinizar, né, os grandes missionários da Terra. Então, Buda jamais disse que é Deus, mas tornaram Buda um Deus, e assim por diante. Todos os grandes luminares da humanidade foram considerados deuses, né? Quem simplificou isso de uma forma muito inteligente foi o Sai Baba. Diz, não, eu sou Deus, sim. Entende? Ele estava certo. Por quê? Porque quando o repórter inglês foi perguntar para ele assim, é verdade que tu dizes que é Deus? Digo sim. A minha única diferença entre você e eu é o seguinte, que você também aí não sabe. Que você é Deus. Entende? Porque Deus é onipresente. O que é que Jesus disse? Vós sois deuses. Deus está em vós. Palavra de Jesus, entende? Ou seja, essa mania de divinizar os grandes mestres da humanidade é algo assim que faz parte da pequenez, da inferioridade humana, que sempre quer um paizão, assim, entende? Que sente necessidade. Então, só que de acordo com o nível evolutivo, se transmite isso de uma forma primitiva. Antes era litolatria, adorava pedra. Litias e cálculo, né, pedra. Né? Litolatria. Depois teve os ídolos de pedra. Depois teve a fitolatria, árvore sagrada. Depois teve a árvore que era Deus. Né? Depois teve a zoolatria, animais que eram Deus. Depois teve Deus antropomórfico, Deus humano. Então, há muita gente assim que vê sempre Jesus como um Deus. É um espírito brilhante, mais evoluído que passou na Terra, mas é um ser em processo evolutivo, como todo ser do universo. Porque Deus não vem assim reencarnar no planetinha Terra, na constelação tal, no solzinho aqui, andar na Galileia de sandália e tal. Isso não existe. Deus é o amor que banha o universo. O macro-microcosmo, esse é Deus, a visão de Deus é essa, né? Mas o que a gente quer é apequenar. Quando se diz que Deus fez o homem em sua imagem e semelhança, eles dão cara de homem para Deus, entende? Quando é o contrário, a essência divina está em todos nós. Ou seja, por isso a gente evolui infinitamente, todo ser do universo. Né? Então essa história de que se Jesus um dia foi casado, teve um amor, ótimo, se foi ou não foi, a vantagem que eu teria é que ele era uma pessoa normal, um grande sábio, um grande missionário dos espíritos superiores. Né? Eu vejo, a única diferença é que para mim eu acharia excelente, entende? Mas tem espírito que fica, meu Deus, que sacrilégio, imagina Deus, né? Jesus casar, ter filho e tal. É a mesma coisa que criar a virgindade de Maria. Por quê? Maria tem um montão de filho.
Entende? Tinha um monte de irmãos, Jesus tinha um montão de irmãos. Não, para receber Jesus tinha que ser virgem, não pode ser uma vida normal de homem e de mulher. Então inventaram a virgindade. E por que inventaram? Porque para quem liderava a religião da humanidade, ter sexo era pecado, porque fazia voto de castidade, não podia casar, não podia ter filho. Então, para eles pensar nisso, era contra o voto deles, era um pecado. Então, imagina Maria, mãe de Jesus, tem um relacionamento e tem um filho. Nunca. Então, tinha que ser virgem mesmo, né? Então, criaram a virgindade de Maria e tal. Então, são coisas do ser humano que precisa dessas coisas ainda, né? Então, eu não veria nenhum problema, entende? Se casou e teve um amor, etc., maravilhoso. Se não foi, maravilhoso também. Não vejo, para mim, pessoalmente, não muda nada. Até eu acharia ótimo, entende? Mas não afirmaria uma coisa nem outra. Entende? Eu acho que essa, sim, é uma visão assim, que eu compreendo, como eu compreendo essa questão. Mas é a pergunta do Carlos São Lourenço, né? Com um adendo do nosso colega aqui, né? Sim. Seguindo? Vamos voltar ao assunto dos vegetais. Mas pode mudar à vontade, não há problema não. No filme A Vida Continua, mostra no mundo espiritual uma colônia com muita vegetação. Poderia explicar? Exato. De certa forma, até tínhamos mais ou menos falado nisso, né? Aliás, vale a pena aqui a recomendação. O filme A Vida Continua, um filme muito bonito. A história é exatamente como se lê no livro do Psicografia de Chico Xavier, A Vida Continua, né? Os personagens são os mesmos, o Caio, que era o marido da Evelina, né? O Ernesto Fantini, né? Os médicos, os amores, os amantes, as mortes, os crimes. Já vi ontem, tá? Já está aí mais de uma semana em cartaz, né? Ontem o preço era melhor, tem a promoção, né? Então fui ontem, mas aí vale a pena ver o filme, é muito interessante, muito bonito, mas a respeito da pergunta, aparece muita vegetação, né? Então, naquela colônia espiritual lá onde estava o Ernesto Fantini e a Evelina, que era a amiga dele lá, depois acontece uma série de coisas, né? Lá no plano espiritual. Essa vegetação, ela também é criada ideoplasticamente nas colônias? Ou são as plantinhas que desencarnaram? Olha, Ana Paula, eu não teria a informação assim do que seria. Eu posso concluir por raciocínio também, né? Mas eu acredito que ambas. As duas coisas acontecem, né? Existem as criações ideoplásticas e existem plantas que estão estagiando lá também, né? Existem as duas coisas, né? É muito comum, eu que faço terapia regressiva nos meus pacientes, nas vidas passadas, é muito comum quando eles passam por aquela fase de desencarnar, mas é quase geral que depois de passarem no plano espiritual, serem atendidos pelos amigos espirituais, onde é que você está? Estou debaixo de uma árvore muito bonita, sentado do lado, mas olha, isso aí essas árvores aí devem estar talvez alguns séculos lá, provavelmente, e algumas são ideoplásticas também, né? Criadas, né? Só que a ideoplastia lá tem vida, né? É diferente até um bicho-papão aqui tem vida, né? Imagina, né? Então tem. Mas é muito bonito o filme e a vegetação lá também, né? Nas colônias espirituais, né? As colônias espirituais, as plantas recebem sol, né? Nas colônias espirituais mais próximas, há dia, há noite, há estações de ano, não tão intensas quanto aqui, mas há estações de ano. Essa afirmação está no livro Evolução em Dois Mundos, Chico Xavier, tá? Na Vida Social dos Desencarnados, no capítulo 3, parece. Então fala ali que as plantas recebem sol, a dia, a noite e tudo mais. Então provavelmente deve fazer fotossíntese, né, Joana? Provavelmente deve fazer fotossíntese, né? Isso. Perguntas outras também são à vontade, tá, gente? Vamos lá. A água fluidificada poderia beneficiar as plantas? Se a água fluidificada poderia beneficiar as plantas. Vamos ver o que o pessoal pensa? O que acharia disso? Vamos ver o seguinte. Joana, o que você acha? Bom,
partindo do princípio de que a água, até por uma questão física, ela é uma ótima condutora de energia, até mesmo de calor, a energia que está impregnada na água, ela tanto pode ser transmitida para nós, e as plantas, como são mais sensíveis na teoria do que nós, né, em questão das energias, também recebem igualmente esse fluido, não importando o nível, né, digamos assim, geralmente é com energias boníssimas, né? Ok, sobre essa, concordo. Sobre essa questão da pergunta que foi feita ainda se a água fluidificada pode beneficiar as plantas. Alguém gostaria de expressar mais alguma coisa? Colocar alguma questão? Ana Paula, queres colocar alguma coisa? Não? Bem, eu perguntaria então o seguinte, assim, e uma água magnetizada, energizada, negativamente, propositadamente, poderia prejudicar uma planta? O que vocês acham? Sim. Há uma experiência feita na Universidade de McGill, Montreal, Canadá. Tá? Está no livro Medicina Vibracional. Medicina Vibracional. Richard Gerber, o autor. O Richard Gerber conta no livro Medicina Vibracional que a água magnetizada negativamente pode prejudicar as plantas. Como é que ele fez isso? Na Universidade de McGill, Montreal, aliás, eu não tive na universidade, mas só tive no metrô, então escrito McGill, batia foto ali, mas não tive na universidade. Foi quando foi ver a palestra em Boston, aí passei por lá em Montreal. Mas o Richard Gerber conta o seguinte, ele conta que ele fez uma experiência magnetizando a água negativamente. Como? Na enfermaria de psiquiatria, ele pegava um copo de água e deixava o paciente psiquiátrico segurando o copo d'água. Enquanto ele segurava o copo, ele contava a história dele. A história triste, violenta, que ele passou na infância, adolescência, prisão, etc. Tudo mais. E ele segurava o copo d'água, e quando largava, o doutor disse assim, não, segura o copo aqui porque tem que fazer uma experiência tal, com a água, preciso saber aqui e tal. Aí ele segurava a água novamente e ficava ali meia hora segurando o copo, magnetizando inconscientemente, enquanto contava a sua triste história, ou terrível história. O que acontece? Ele pegava essa água, armazenava e molhava uma leirazinha de planta que havia na universidade. E a outra leira do lado, na mesma planta, com a mesma idade, com o mesmo pH do solo, com a mesma faixa de iluminação, salinidade, botânicos calculavam tecnicamente tudo igual, molhava outra leira com água normal, certo? Com os mesmos cuidados, ambas filtradas e tal. O que aconteceu? Ele mediu durante algum tempo o crescimento das plantinhas, a proliferação, a floração, a frutificação, tudo, durante muito tempo. E havia uma diferença gritante. Não que as outras morreram todas, não chega a ser assim, né? Mas diminuía tudo. Aqui ficava mais doente, aqui mais mudas morriam, aqui ficava menor em tamanho. Então, durante muito tempo acompanhou isso. Então, aquela hipótese de que a água pode ser magnetizada negativamente, sim, também pode. E isso também teria influência negativa sobre as pessoas, né? Então, brincando, se pode dizer o seguinte, né? Se tem uma visita muito chata, né? Você vai na cozinha, você vai embora, né? E oferece um copinho d'água assim, né? Um copinho d'água assim, filtrada, assim, para ela, assim, geladinha e tal, né? Aí ela, em vez de ir embora às 7 horas, quando chega às 4h30, ela já vai embora. Né? Isso é uma brincadeira, gente, né? Mas então quer dizer que é possível sim magnetizar, né? É claro que a responsabilidade da gente, o retorno das energias sempre vem para quem magnetiza, né? Etc. Né? Muito bem. Da internet, alguma questão? Temos uma pergunta da Júlia de Blumenau. Ela relata aqui que às vezes fala e faz coisas sem saber o porquê.
coisas que ela nunca teria assim como saber, né? Então, ela sente que alguma coisa vai acontecer com alguém, fica angustiada e toma determinadas atitudes. E ela relata aqui também que não é espírita, respeita o espiritismo, mas não é espírita. Ela está perguntando se o Dr. Ricardo acha que pode ser se essas intuições, essas sensações, impressões que ela tem a respeito de fatos que vão acontecer, podem ser influência, né, das coisas que ela faz e que naturalmente ela não saberia, se isso pode ser ajuda de algum espírito protetor ou algum espírito que está junto com ela. Boa pergunta. Júlia de Blumenau, né? Bom, eu lembro a Júlia, vou responder em seguida, mas que essas questões serão bem estudadas no nosso fórum no dia 13 de outubro, das 7 da manhã, é marcado às 7, mas vai começar às 8, tá? Mas é bom chegar às 7 para pegar um lugarzinho bom e tal, né? Ou 7 e pouco pelo menos. Então, das 7 da manhã até as 22 horas, com intervalos, lanches e tudo mais, vai ser estudado isso profundamente o dia inteiro no Fórum Paranormalidade e Mediunidade. Não sei se a Júlia tem acesso aí, onde já está aí, né? Onde se inscrever, caso ela tenha interesse, e se inscrever no Fórum dia 13 de outubro aqui em Florianópolis. Mas, vamos responder. Júlia, o seguinte, são duas coisas que acontecem. E não dá para separar que é só uma ou só outra. Provavelmente são ambas as coisas. Isto é uma sensibilidade anímica da sua alma, ou paranormal, e um fenômeno mediúnico provavelmente associado. Então, o que é paranormal ou anímico, Júlia? Telepatia, por exemplo, não é mediunidade. Não é um espírito que está ditando. A pessoa capta as energias mentais de outra pessoa. Por exemplo, assim, eu viro para esse senhor e disse, olha, você está pensando que o carro ficou mal estacionado, não se preocupe, está tudo bem, o garoto que está ali perto é isso e aquilo. Isso aí não é mediunidade, isso aí é telepatia ou clarividência, posso estar vendo o garoto lá fora. Isso não é mediunidade, isso é um fenômeno paranormal anímico, é da minha alma, não é o espírito que está dizendo isso para mim. Então existe o fenômeno paranormal ou anímico, animus, alma, vem de alma. É da própria alma da pessoa, uma sensibilidade que a pessoa tem. Agora, quando é mediúnico, é uma entidade espiritual que se aproxima para ajudar, normalmente, né? Se é uma coisa positiva, saudável, equilibrada, um espírito que se aproxima e a pessoa intui aquilo que o espírito está dizendo. Aí é um fenômeno mediúnico. Pode existir uma coisa e a outra coisa junto. Em certas ocasiões é só anímico, em certas ocasiões é só mediúnico. Tem pessoas que não são médios ostensivos, mas têm sensibilidade anímica muito grande. Entende? Então, essas coisas a Júlia pode estudar no livro dos médiuns, do Kardec, pode estudar nos cursos gratuitos que tem no Centro Espírita. Aqui nós temos, no ICEF, por exemplo, tem curso de mediunidade 1, 2, 3, curso básico, tem uma série de cursos. Lá em Blumenau tem vários bons centros, tem um Nova Era lá em Blumenau, tem um Fé Cristo de Caridade, tem um Fé Amor e Caridade, sim, tem vários centros, como é o nome do... Ah, não, esse é em Florianópolis, né? Tem vários bons centros em Blumenau também, né? Então, em resumo, é isso, Júlia, é estudar, conhecer, e isso não é nenhum problema, é uma coisa muito boa. Só tem que estudar para usar corretamente, para não ficar em desarmonia nem desequilíbrio. Sim? Tem mais uma perguntinha da internet. É do Carlos de São Lourenço. Minas Gerais. Ele pergunta, magnetizar a água do nosso filtro ou galão de casa que bebemos todo dia é recomendável? E poderia dar um exemplo de como fazer isso? Sim, é recomendável. Não é obrigatório nem uma necessidade, mas é recomendável. Tudo que é pensamento bom, sempre você pode magnetizar o carro, a caneta, a cadeira, o que quiser, não há nenhum problema. Só que a água, por ser um dipolo energético, a molécula de água tem um lado positivo e um lado negativo, ela transmite energia com muito mais facilidade. Pode sim. Como fazer? Simplesmente, não precisa nem botar a mão, pode se concentrar, né? E mais ou menos assim, neste momento, ele pode dizer, estou canalizando as energias do universo, né?
Vamos imaginar a luz do sol envolvendo essa água, penetrando profundamente nessa água, transmitindo a sua sabedoria, seu equilíbrio, as energias superiores. Vamos mentalizar pétalas de flores cor-de-rosa caindo nessa água, flores energéticas, flores espirituais, idioplastias de flores, muitas flores caindo sobre essa água. Vamos mentalizar agora um belíssimo gramado verde, um campo de golfe, um arrozal maravilhoso, aquele arrozal se movimentando. Vamos mentalizar essa energia verde desse arrozal e que essa água possa receber essa energia verde, que cromoterapicamente é uma energia de equilíbrio, de higiene, etc. Né? Agora eu penso num céu azul muito bonito, um lago azul maravilhoso. Vamos absorver essa energia azul, que essa água possa receber essa energia de paz, de harmonia, desse azul, alguma coisa do gênero. Por que o azul é paz e harmonia? Sabiam que a primeira cor que o bebezinho enxerga é azul? Porque a natureza propicia isso? Quando você olha para o céu, você tem a ilusão que o céu é azul e não é? Você capta a frequência do azul porque induz o equilíbrio. Quando você olha do lado de cima para a Terra, você vê que a Terra é azul. Porque o azul leva, menos no futebol não. Então, porque o azul leva essa energia de harmonização, essa energia de equilíbrio, né? Então, você pode mentalizar. O verde, então, é saúde, né? Por isso a medicina é verde, a erva é verde, etc. Né? Isso a natureza propicia isso, né? Então, você pode magnetizar a água assim, não há nenhum problema. Não precisa fazer disso um ritual, uma obrigação, absolutamente, né? Mas pode fazer. Ou pode fazer uma prece, né? Sim, dona Nilza. Atrás dessa folhinha parece que tem umas perguntinhas também, se não me engano. Você já passou toda aí, tá? Nós estamos falando de energia. A inveja é uma energia negativa muito forte, capaz de matar. Tem pessoas que dizem, eu sinto uma inveja boa. Eu acho que a inveja nunca é boa, né? Ela é sempre negativa e prejudicial. Inveja. A melhor definição que eu li de inveja é de René Descartes, 1600 e pouco, século 17. René Descartes escreveu no livro Paixões da Alma. O nome do livro é Paixões da Alma, de René Descartes. Ele definiu inveja de uma forma fantástica. Inveja é um misto de tristeza com rancor, onde o indivíduo está triste por não ter algo ou alguém ou um bem do outro, e ao mesmo tempo ele tem rancor do outro porque possui. Então é um misto de tristeza com rancor, podendo esse rancor chegar ao ódio, à raiva, e essa tristeza chegar à depressão. Mas tem vários graus. Tem inveja que é mais rancor e menos tristeza, tem inveja que é mais tristeza e menos rancor. Estou tão invejoso, então eu sofro muito, mas não faz mal que ele não tem tanta raiva dele, entende? Então, a inveja é isso. O René Descartes foi fantástico, é um misto de... Cabala da inveja. Eu não conheço. Não. Então, é uma energia, na realidade é uma associação de duas energias bastante perigosas, né? A tristeza é uma energia muito perigosa. Ela leva a depressão, de baixa vibração e atrai espíritos sofredores, ou seja, tristes, né? A gente pensa que espírito sofredor você quer mal, não, espírito triste é sofredor, tá? Então, a inveja sim é uma energia bastante negativa, só que só vai atuar sobre a pessoa outra, se a pessoa tem uma fragilização, uma sintonia de frequência que permite a captação dessa inveja. Senão ela não recebe. Na planta pode, né? Só um instantinho. A questão da pessoa dizer que tem uma inveja boa, eu prefiro entender que a pessoa está usando o vocábulo errado. Entende? Para não dizer que você está sendo inveja boa, você é mal porque inveja é má, você tem um sentimento mal. Às vezes não, a pessoa está usando o vocábulo errado. Está chamando de inveja, diz assim, puxa, eu estou tão contente porque você tem isso, eu não tenho, mas eu estou muito feliz que você tem isso. Então ela chama de inveja, isso não é inveja. Então ela chama de inveja boa. Vamos usar outro termo, né? Mesma coisa que um assassinato bom, né? Não tem muito assim, né? Eu acho que é um termo inadequado, né? Que chama de inveja boa, usemos um outro termo, né?
Mas, Luciano? É uma pergunta para modificar um pouquinho e usar. Uma pessoa querida desencarna. Os sentimentos das pessoas que ficam chegam até essa pessoa, pode ser ajudado, a pessoa sente alguma coisa? Pergunta bem interessante, didaticamente colocada pelo nosso companheiro ali, né? Então, o seguinte, com certeza, o pensamento e o sentimento de quem está aqui, dirigido para um espírito que está na outra dimensão, esse pensamento chega lá, né? Por isso é importante que a gente não leve o pensamento de desespero, porque perdeu a pessoa, né? Porque esse sentimento de desespero, ele, embora a gente respeite o sofrimento dos outros, né? Ele muitas vezes tem muito mais de egoísmo, que vai ser de mim, não do outro que foi, né? O que vai ser de mim que perdi a pessoa e tal, né? Então há muito do egoísmo inconsciente, né? Mas mesmo assim, esse desespero, você me abandonou, estou sozinho sem você e tal, essa energia de dor, de tristeza, chega até onde o outro está, e isso é extremamente dolorido. Eles chegam a apresentar cefaleia, dor de cabeça, porque o espírito tem cabeça de vaso sanguíneo também. Eles apresentam dor de cabeça, cefaleia com isso, né? Está escrito no livro Obreiros da Vida Eterna, Mundo Maior, vários livros falam sobre isso aí, né? A pessoa aqui, desesperada, pensando naquele que desencarnou, essa energia de sofrimento chega lá. Agora, é normal ter saudade e chorar. Isso faz parte, mas há choros e choros, né? Eu acho que a gente pode estar chorando com saudade, deseja que seja feliz, que seja bem acolhido, que logo se integre no mundo espiritual, né? Vou sentir falta, mas um dia nos reencontraremos, enfim, né? Então, você pode emitir pensamentos positivos. Sim? Microfone? Um gancho, mais ou menos, a essa pergunta, também um relato. Eu, no início da semana, uma paciente veio falar que a irmã tinha se suicidado. E ela, muitas vezes, a gente conversando, ela me perguntou, eu relatando para ela mais ou menos a conduta, porque ela falou que os pais estavam se culpando muito sobre a filha ter se matado, porque ela tinha perdido o emprego, se separado, daí acabou se matando. E eu falei para ela que, em vez do sentimento de culpa, que era para passar um outro tipo de sentimento, o inverso disso. Muito, né? Bom. Passar algo de bom para ela, porque as duas perguntas, né, que eu vou fazer para o doutor, ela me fez, eu tentei explicar de uma forma, mas eu queria um complemento a mais para poder ficar de uma forma mais didática. Primeira pergunta que ela me fez é assim, sobre o local para onde a pessoa iria. Aí eu tentei explicar de uma forma não tão, como se diz, né? E a segunda? E a segunda o que ela poderia fazer para ajudar essa pessoa a não ficar tanto tempo nesse local. Essa que se suicidou, né? Pois é. A gente sabe que geralmente a situação de suicídio é um pouco delicada e complexa, né? Só que quando a gente está falando com uma pessoa que tem um parente próximo que suicidou, a gente tem que não mentir, dizer a verdade, mas omitir alguns dados mais violentos, porque isso vai prejudicar a pessoa, né? Então você pode colocar o seguinte, para onde ela irá? As pessoas vão para o local que tem sintonia com a psicosfera, o campo vibratório dela. Então, o que a pessoa pensa, vive, sente durante a sua vida, cria um campo de energia. Quando você desloca, quando ela desencarna, ela é atraído para o www que ela está vibrando, ou seja, para o campo vibratório, de acordo com a maneira dela sentir, pensar e viver. Então, ela será atraída por uma comunidade, para uma colônia, para um local que tem afinidade energética com a estrutura dela, com quem ela é. Ela vai dizer, então ela é uma pessoa muito boa, deve estar bem. Tomara, que bom, né? A gente sabe que geralmente suicidas são bem difíceis, né? Mas se a pessoa insistir, então você coloca alguma coisinha, né? O suicida precisa de um amparo especial, de uma estrutura especial, tem equipe especializada em atender o suicida.
mas a gente sabe que a situação às vezes é bem complicada, né? Agora, então, em resumo, a gente pode dizer assim, para a situação, para estudo, a gente sabe aqui que geralmente eles ficam grudados no corpo, presos ao cadáver, presos à matéria, a situação é bem complicada, né? Bem complicada mesmo, mas acho que não vale a pena, porque ali você não vai fazer bem nenhum dizer isso aí, né? A mesma coisa que chega uma criança, está espirrando no consultório, eu digo assim, é apenas um resfriado, mas se complicar, pegar uma pneumonia, tem pneumonia muito grave, algumas morrem, então, não, isso é uma maldade, né? Se é um resfriado, vai ficar bom e pronto, né? Ele perguntou como ajudar. Como ajudar, exato, a segunda pergunta, né? A pergunta, como ajudar? Como ajudar para que a pessoa não fique tanto tempo no local, né? Como amenizar esse tempo de sofrimento dela. Exatamente. Porque eu tentei explicar para ela energeticamente. Isso, o que você chegou a colocar, você lembra? Eu expliquei para ela que assim, a pessoa vai para o local que, tipo, energeticamente ela está vibrando. Isso. E que todo auxílio que deve ser feito energeticamente também. Para passar bons fluidos para ela, para que ela melhore, né, nesse sentido, para que o resgate dela seja de uma forma melhor, né? E agora ele queria, essa pessoa queria entender, né, como e todos poderiam fazer para amenizar isso para essa pessoa, para que ela fosse resgatada de uma forma mais rápida, no caso. O que você poderia... Você respondeu muito bem, né? Mas assim, dando alguns adendos, né? Você pode explicar a ela que tudo que a gente pensa e sente são energias, etc. E que isso é expresso em cores, em flores, em movimentos de energias e tal, né? Isso aí, tem estudo sobre isso e tudo mais. E que a oração deve ser uma oração pensada e sentida, muito menos decorada. Porque a pessoa decora e está pensando em outra coisa e tudo mais, distrai-se, é difícil. Então, fazer uma oração pensada, com o coração, com o sentimento. Tá? Desejo que você seja muito feliz, desejo que os amigos espirituais te protejam. Se a pessoa é católica, então, que os teus anjos da guarda te amparem. É a mesma coisa, né? Os anjos da guarda te amparem, né? Enfim, você ensina ela a fazer pensamentos de que ela sintonize com esses amigos espirituais, né? E emitir para ela flores, boas energias, carinho, lembranças positivas, né? Você foi uma pessoa tão boa, tão bonita naquele dia tal, né? Emitir boas energias para ela. Em resumo é isso. E pode fazer oração do jeito que ela sabe fazer também, né? Mas, se possível, fazer um diálogo, uma transmissão de energia direcionada, dirigida. É muito melhor, inclusive, também, fazer uma doação de energia para os mentores espirituais do suicida. Porque às vezes o suicida está tão perturbado que essa energia chega lá, mas tem um pouco de dificuldade. Então, como é que a gente mentaliza? Amigos espirituais de fulana de tal, que desencarnou tal época, suicidado tal, estou aqui oferecendo o meu carinho, meu amor, minhas energias, meu ectoplasma, se ela vai entender, entende? Meu ectoplasma, que essas energias que eu estou emanando aqui, produzindo aqui, vocês utilizem esse fluido vital, essa energia vital, o meu pensamento, meu sentimento, com o meu coração eu vibro, uma coisa assim. Então, eu ofereço essas energias para vocês, para que sejam direcionadas para a pessoa. Alguém pergunta, mas por que o mentor não vai lá e não faz isso? O que acontece é o seguinte, o suicida, ou a pessoa em grande dificuldade, está numa frequência vibratória muito, muito baixa. Então ele não consegue ver, sentir e perceber os seres de luz. E nós encarnados somos mais densos, então a nossa energia é mais densa. Então você oferece essa energia e eles podem manipular com mais material. Certo? Mas você respondeu muito bem, em tese é isso mesmo. A última questão, a moça ali parece que tem... depois manda a internet ainda? Tem? Então tá, vamos lá. Eu queria saber se um suicida ele pode ter um atenuante, porque apesar de... Boa pergunta, pode ter muitos atenuantes. Que isso aí complementa muito. Muitos atenuantes. Né? Uma coisa boa que ela lembrou, inclusive, você pode colocar para ela dos atenuantes da vida que ela fez, do bem que ela fez e tal. Bem lembrado. Sim, lá atrás? A última perguntinha que eu vou dar. É uma pergunta da Tânia, de São Paulo. Ela pergunta o seguinte, há alguma verdade no que se fala em relação ao sal grosso? Alguma sim, não tanto. Alguma verdade sim.
É o seguinte, a água marinha, a água do mar, ela tem um efeito cicatrizante. O gargarejo com água morna e sal, ele tem um efeito antisséptico e cicatrizante. Pescadores costumam cicatrizar com muita velocidade os cortes nas mãos. Porque a própria natureza fala, você está trabalhando aí no mar, né? Então, porque o sal faz uma cicatrização muito rápida, muito intensa. Então, a água ela abre um campo de energia mental, mas a água salgada ela tem um outro potencial, certo? Então, porque a estrutura do cloreto de sódio, os cubos que ele forma no microscópio, facilita uma outra transmissão de energia, certo? Agora, lembro novamente, muito mais importante que tudo isso é o tipo de pensamento, o tipo de sentimento que a gente tem. Que às vezes a pessoa, não, tem que passar aqui, é sal grosso, não sei o que, não entende nada, entende? O que tem que mudar é aqui dentro, né? O que a gente vibra com o coração, com a mente, o pensamento, a energia, o sentimento. Isso é uma ferramenta, né? Uma ferramenta. Na doutrina espírita, a gente não usa em centro espírita, sal grosso, nem nada disso. Nem quando atende uma pessoa, não. Agora, se pode utilizar, sim, e se utiliza mentalmente. Até com espíritos doentes. A gente utiliza mentalmente água com sal, a água do mar, mobiliza a água do mar mentalmente, ideoplasticamente, e envia isso para espírito enfermo. A gente trabalha com ideoplastia assim, né? Então ela tem uma propriedade diferente, sim. Bom, acho que vamos então nos encerrar. Né? Aguardamos um momentinho. Se eu pedir para a Joana fazer uma precezinha, faz, né, Joana? Então tá bom. Então vamos. Vamos procurar relaxar, sintonizar novamente com a espiritualidade amiga. Agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui presente. Que todo esse conhecimento seja por nós compreendido, internalizado, que possamos utilizá-lo para o nosso bem, para o bem ao próximo. Vamos aproveitar também, gerar boas energias que foram nos oferecidas. Agradecer por mais uma oportunidade de dia de vida e que todo esse conhecimento e essas energias nos acompanhem ao longo da nossa evolução, da nossa vida, sempre com o acompanhamento dos nossos queridos protetores espirituais. Que assim seja. Está encerrada a nossa reunião.